Oi, gente, ótimo dia! Estamos aqui com mais um episódio do Entre Elas Podcast e hoje a gente está com a doutora Priscila Pirro. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Rebeca, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do Entre Elas. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal e muito fluida, que a gente possa agregar muito na vida das pessoas. Então, bora! Ó, só para vocês saberem, a doutora Priscila, ela foi a minha médica, fez o meu partinho e naquela época foi muito especial para mim. Eu acho que você não lembra, mas eu cheguei na emergência, na época você trabalhava na emergência da HCN, e nem é mais HCN, agora é CHN, e eu falei assim, eu não tenho médica, você pode ser minha médica? Aí você falou assim, eu não tenho consultório ainda, porque tava em obra. E aí eu falei assim, não tem problema, você vai falando comigo, porque eu gostei muito de você. Você falou assim, tá bom, pega meu telefone, eu vou te atendendo no consultório dos meus amigos. E aí foram uns 2 meses, assim, eu falei assim, gente, essa pessoa é diferente. Ai, que lindo, que lindo. Obrigada por essa lembrança. Lá no comecinho, né? Lá no comecinho. É, tem quantos anos isso? Valentina vai fazer 14 anos. 14 anos, caramba, é verdade. Tudo era mato ainda, ó. É verdade, tudo era mato. Nem tinha tanto podcast, não tinha internet direito, não tinha Instagram, não. Né? Na época eu falei assim, você faz parto normal? E você, acho que era a única ou uma das pouquíssimas médicas de Niterói que fazia parto normal. Acabou que você não me deixou ter parto normal, porque a Valentina tinha apresentado na época uma má formação pulmonar. E aí você falou assim, eu não vou deixar você entrar em trabalho de parto. Eu falei assim, então eu não vou no dia que você vai marcar o parto. Aí você falou assim, quando você entrar em trabalho de parto, você vai me ligar, eu também não vou te atender. Pois é, né? A paciente começa a ficar com intimidade, vai ficando abusada. E a gente tem que botar os limites, né? Enfim, mas eu consegui negociar uma coisa com você. Porque eu faço aniversário 19 de outubro. E você queria que a Valentina nascesse no dia 18. Aí eu falei assim, ai, não queria passar meu aniversário no hospital. Aí você, então tá, então vamos pro dia 21. Aí foi depois. Foi. E aí foi ótimo, assim, então eu tenho realmente um carinho muito grande. Foi um acompanhamento que a gente fez por muitos anos. E é muito legal, assim, estar hoje nessa mesa com você em uma outra perspectiva, assim. E conseguir compartilhar com as pessoas esse carinho que eu tenho com você. Então, conta pra gente um pouco de você, dos seus negócios, trabalho, vida, ansiosa. Então, você me pegou, né? Você me conheceu no início de uma carreira da obstetrícia, né? Já dentro da obstetrícia. Mas eu acho que, como você reparou lá, e você até comentou, né? Eu acho que eu sempre tive um olhar de cuidado um pouco diferente do que a maioria dos meus colegas, inclusive. E eu acho que isso foi o grande diferencial na minha carreira, né? Quando eu fui fazer medicina, eu me decepcionei muito com a medicina. E eu não sei se você sabe disso, eu já contei algumas vezes em alguns lugares, mas durante a faculdade de medicina, no 8º período, eu queria largar a medicina. Eu tranquei a faculdade no 8º período para fazer arquitetura. Por uma certa decepção com o que eu estava vendo. Eu falei, não, eu não sirvo para ser médica, porque tem que ser muito fria. Tem que ser muito fria, essa desconexão e deixar o coração de lado. E eu achava que eu não ia conseguir ser médica. Eu passava mal, eu desmaiava. Como é que eu vou entrar no centro cirúrgico? Eu desmaiei 2 vezes dentro do centro cirúrgico. Eu falei, gente, como é que eu vou ser médica se eu desmaio dentro do centro cirúrgico? E em pensar que depois, né, assumi a chefia, cheguei à chefia do CHN, inaugurei a maternidade. E foi muito lindo ver, assim, porque se a gente for botar na conta, eu tô te devendo 2 consultas. Porque você me atendeu no consultório e não dava pra você botar o negócio do plano de saúde, porque ainda não tinha. E aí depois você falou assim, tá tudo certo, tipo... É claro que o dinheiro é importante, mas o dinheiro pra mim sempre, você me conheceu nessa época, sempre foi consequência. Sempre foi consequência de doação de verdade, de amor ao que a gente faz, de um trabalho bem feito, do cuidado. Eu sempre acreditei que volta 10 vezes mais o que a gente faz com amor de verdade. Então nunca foi sobre o dinheiro por si. Então, isso sempre foi o que eu fiz pra você, sempre foi algo que não é sobre isso, não é sobre uma consulta. Não é uma consulta que vai me deixar mais pobre ou mais rica.
Não é uma consulta que vai fazer diferença na minha vida, mas vai fazer muita diferença na vida de quem é atendida. Né? Assim, uma menina de 19 anos na emergência. E, tipo assim, aquele atendimento que eu não tinha tido. Até então, eu tava passando na emergência, pedindo exame, não tinha conseguido uma médica. Ou médico mesmo, mas, tipo, um olhar atento numa emergência. E, tipo assim, fala sobre a sua gestação, quantas semanas. E aquilo me chamou muito a atenção. E engraçado que isso é uma coisa que é comum a gente ouvir sobre emergências. É mesmo? Todo mundo que vai na emergência tem uma experiência ruim de emergência. Eu nunca vi ninguém falar. Sim, O consenso geral é de que atendimento de emergência é ruim. De que a gente não é acolhido na emergência. De que não existe empatia na emergência. Essa é a experiência, esse é o lugar comum das histórias de emergência. E eu sempre pensei assim, gente, que povo meio burro, né? Desculpa. Que médicos burros. Ao invés dele pegar esse momento, que é o momento mais frágil, que é o momento mais delicado, e acolher, nem que ele fosse estratégico, nem que não fosse genuíno. Sim. Ah, não, eu quero ter o meu consultório particular e eu quero ganhar pacientes particulares. Você está perdendo uma oportunidade incrível ali. Nunca foi essa a minha intenção inicial, né? Mas até falando agora, né, com um olhar até um pouco de empreendedora que sou hoje, né? E inclusive da mentoria que eu tenho hoje para médicos, a emergência é uma oportunidade excelente para você mostrar o seu trabalho. Porque é um momento que, né, a pessoa está fragilizada, a pessoa está sensível, a pessoa está aberta para te ouvir. É o melhor momento para você acolher. E eu lembro que na época, aí passou uns 2 meses, você inaugurou o consultório, que era lindo, lilás. Eu queria fazer arquitetura, né? Então eu joguei toda a minha frustração da arquitetura no consultório. No consultório. E eu lembro que no início mesmo tinha pouquíssimas pacientes. E no final da gestação, eu vejo assim, como foi, entre aspas, rápido, né? Mas a gente já ficava ali no consultório até 10 horas da noite, até 11 horas da noite. E, pô, é um prazo curto. E eu fico pensando assim, por que foi tão rápido? E é esse olhar atencioso pra pessoa enquanto pessoa. Eu lembro que você falava assim, plano de saúde quer que eu atenda em 15 minutos. Eu não tenho como atender um paciente em 15 minutos. Eu atendo no máximo, assim, em 30, correndo. Isso sempre foi um diferencial. Porque é isso, assim, eu sempre me preocupei. Eu acho que é realmente você tá com intenção de ajudar aquela pessoa que tá ali. É realmente colocar, peraí, deixa eu ver o que ela realmente tá precisando de genuinamente querer ajudar. Peraí, deixa eu ouvir, como que eu posso ajudar essa pessoa? O que eu tenho de recurso enquanto médica para genuinamente conseguir ajudar? Então, isso exige uma escuta atenta. Sim. O médico, ele foi muito treinado para falar e para resolver. Mas sem escuta, verdadeira intenção, isso fica muito raso. Né? Fica muito raso. O cuidado se perde de uma forma muito rápida. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que eu sempre fui assim, preocupada de verdade. E aí as pessoas percebem isso. Percebe. Quando é genuíno. E aí o consultório realmente ficou cheio muito rápido. Né? E eu cheguei ao ponto, uma vez, com a Milena, que foi minha primeira secretária, a gente tirou foto desse dia. Eu fiquei atendendo até 1h da manhã. Não, eu lembro. O corredor era cheio de grávida. Era o corredor e as pessoas ficavam grávidas esperando até 1h da manhã. Eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que eu não me esperaria até 1h da manhã. E elas estão aqui me esperando. E eu ofereci, eu falei, olha só, eu atendo vocês em horário extra. Vocês não querem ir embora? E elas falavam, não, Pri, porque a gente não sabe quando a gente vai te alcançar de novo. Então, a gente vai ficar aqui te esperando até a hora. Se você quiser ficar, a gente fica. E a gente ficou até 1h da manhã. E eu tirei foto, porque Eduardo, né? Falou, amor, eu dou minha palavra. Eu juro, eu tava no consultório. Atendendo gestantes até esse horário. Porque até é difícil de acreditar, né? E foi um negócio, assim, realmente foi muito rápido. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tem realmente esse coração de fazer por amor, e eu sempre fui apaixonada pelo que eu fazia, eu acho que as pessoas percebem isso, né? E a coisa cresce naturalmente. E uma coisa engraçada também, eu te falei isso até esses dias. Quando minha mãe foi numa consulta, assim, no início, que ela olhou pra você, ela falou assim, essa menina já fez parto? Aí eu fazia não sei quantos partos na residência, porque você tinha uma carinha assim muito de novinha, minha mãe com medo. Eu falei assim, ela é minha médica, tipo, não mexe com a minha médica.
Porque realmente eu acabei crescendo muito rápido. Foi. Né? Com 28 anos, mal saída da residência, eu já tinha 2 pós-graduações e já era chefe do CHN e já estava abrindo uma maternidade. Isso foi incrível. Inaugurando uma maternidade. E ver essa trajetória é muito legal. Pra mim, Sim. assim, sabe? Porque eu acompanhei mesmo. Teve o programa do GNT. Sim, que você gravou, sim. que foi muito legal, falando sobre parto humanizado em Niterói. Foi. Eu fui dentro do escopo de Niterói, tinha um ou outro que fazia alguma coisa de parto normal, mas eu fui a pioneira, né? E a gente pode falar que mudou, né? Mudou. A O obstetrícia. trabalho que eu fiz no CHN, eu acho que foi um grande diferencial para mudar a obstetrícia de Niterói. Assim, a gente ganhou 2 prêmios, né, da ANS dentro do hospital, durante a minha coordenação lá. Então, a gente conseguimos tirar o hospital de 3% de parto normal para 36% de parto normal. Cara, isso é muito legal. Foi o maior crescimento do Brasil. Caramba. No CHN. E a gente reduziu internação em UTI neonatal acho que de 21% para 16%, 15%. Então, a gente reduziu morbidade, mortalidade e aumentamos a quantidade de parto normal e ganhamos esses 2 prêmios da Agência Nacional de Saúde durante o período que eu tive lá. E poxa, do Brasil, né? É muito legal você ver que é possível trazer Teve um impacto na cidade. Sim, sim. E depois disso, quantos outros obstetras começaram a fazer e se inspiraram. E não foi fácil, tá? Foram muitas lágrimas derramadas. Imagino. Muitas lágrimas derramadas, porque ainda era muito tabu o parto normal. E, na época, parto normal no plano de saúde. Exatamente. Ainda tem essa. Que ninguém fazia, já não fazia normal. No plano de saúde, então, ninguém queria fazer. E é legal esse crescimento, assim, porque teve uma humana, né? Por trás, Sim, assim. foi genuíno, foi verdadeiro. E as lágrimas derramadas foram genuínas. Foram porque eu acreditava. Eu tenho uma coisa, assim, se eu não acreditar de verdade, eu não consigo seguir naquela linha. Agora, se eu acredito, eu vou botar toda a minha alma, todo o meu coração naquilo, porque eu sei o quanto aquilo é importante para as pessoas. Então, o parto normal era algo que eu acreditava muito, que eu tinha estudado muito, que eu sabia que era algo importante. E a gente ter no Brasil 80% cesárea é um absurdo. Cientificamente, não faz sentido isso. Então, era uma causa que eu lutava com paixão, com convicção. Então, as lágrimas eram válidas, sabe? O sofrimento ali. E eu adoeci por causa disso, né? Eu adoeci muito por causa disso. Cheguei a ter uma lesão de precursora de câncer de mama, né? Tirei as 2 mamas por causa disso. Eu tenho até hoje o e-mail que sua mãe mandou em agradecimento para todo mundo, verdade. Falando que você tinha feito a cirurgia, que tinha dado tudo certo. A parte do câncer de mama, pra mim, teve um outro episódio que eu acho muito legal exaltar, assim, Pri. O seu lado Priscila Pirro. Do contexto todo, porque existe uma médica que eu olho e vejo, assim, uma médica bem-sucedida, mas que cresceu com amor ao próximo. Eu lembro que na minha família tem um histórico muito ruim de câncer. E eu lembro que eu tive um nódulo na mama esquerda, e quando eu cheguei no consultório eu falei assim, eu quero esvaziar a mama. Eu falei assim, eu quero tirar o útero, eu quero tirar os ovários, eu quero tirar tudo, não quero ter chance de ter. E você, calma, não é assim. Não é uma cirurgia simples. E você falou assim, eu tirei a minha mama. Aí você falou assim, olha meu peito. Aí você tirou o vestido, eu fiquei assim, gente, qual médico que faz isso? Aí você, olha aqui, isso é uma mama que foi esvaziada por necessidade. Eu não teria esvaziado se eu não tivesse tido câncer. E isso, eu falei assim, cara, tipo, não é de fato sobre dinheiro, é o interesse genuíno na pessoa. E hoje é um olhar de uma pessoa, assim, quem tá olhando a história, né? E eu acho que, de fato, assim, todos os médicos precisam entrar nessa mentoria aí para se interessar pelo próximo. Inclusive, conta um pouquinho como que é a mentoria. A mentoria surgiu desse lugar dos colegas mesmo pedirem, Pri, como que você fez? Como que você chegou? Como que você atende? Porque as pessoas saem encantadas do seu consultório. O que você faz ali dentro? Qual é a mágica? E diz que não precisa tirar roupa.
Essa parte não dá. Não precisa, gente. Não precisa tirar roupa, entendi. É porque eu fazia isso mesmo, né? Eu falei, olha aqui, tá vendo? Sente a prótese dobrada, sente o problema, sente isso, tá vendo? Porque eu acho que a gente é ser humano, eu tava né? decidida. A gente é ser humano e eu sempre fui muito assim, genuína, né? Muito no automático. E aí, os médicos começaram a me perguntar muito, me pedir dicas, como você faz, como você atende. E eu falava, e eu sempre falei, e sempre ajudei os colegas. Isso é uma outra coisa difícil dentro da medicina. Uhum. Os ginecologistas se veem como concorrentes, os obstetras se veem como concorrentes. Como que eu vou dar dica para uma gineco que está no consultório no mesmo prédio que o meu? Uhum. Eu vou ensinar ela a fazer o que eu faço e aí eu vou perder os meus clientes? Então, a medicina, ela não é uma especialidade que ela é unida. Não é. E quando os colegas veem alguém disposto a abrir o que ela faz, né, tudo que eu faço, sem medo, as pessoas falavam assim, como assim você vai dar tudo para os outros? A minha sócia na época, você pegou o material, a bolsinha que eu fazia de pré-natal? Eu acho que foi depois. Não peguei não. Mas logo depois que eu abri o consultório, eu fiz uma ecobag e tinha naquela época... Eu ganhei do hospital. Que eu enchi o saco para poder ter lá, né? E aí eu fiz o meu material, era ecobag, era cartãozinho de pré-natal, era brinde, fiz parceria com um monte de gente, enchi a bolsinha de pré-natal de coisa e tal. E eu fiz, na época, algo que era completamente inovador. Como todas as grávidas tinham muita dúvida de muita coisa, eu resolvi no Word, porque não tinha muita tecnologia, escrever tudo que eu achava importante. Com várias dicas da gestante. Dicas da gestante, indicações, referências, o que ela pode sentir, risco, nananana. Imprimia na impressora e entregava uma pastinha que eu comprava na papelaria. E entregava uma pastinha onde ela conseguia guardar tudo ali arrumadinho. Tá vendo quando a gente fala que tudo era mato? Tudo era mato, porque não tinha... Era no Word, era o que a gente tinha, era o Word impresso com pastinha da... Não tinha nada muito personalizado, era caríssimo fazer as coisas naquela época. Mas todas as minhas pacientes tinham isso. E aí elas chegavam na emergência com essa pastinha, os outros médicos falavam, nossa, posso tirar foto disso aqui? Aí tiravam foto para fazer igual, né? A verdade é que só copiam quem tem sucesso. Fato. Só copiam o que é bom. Ninguém vai copiar se fosse ruim. E eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Então eu comecei a ajudar os colegas com as coisas com essa minha criatividade, com as coisas que eu fazia. Prego que se destaca, toma martelada. Sim, com certeza. Muita coisa. Tomou. Na Muita época, coisa. tomou muita martelada nessa inovação. Muita coisa. Eu cheguei a ouvir de uma pediatra, isso é bem forte até. Eu espero que uma criança morra na sua mão para você parar com essa palhaçada que você tá fazendo. Caraca, muito pesado. É muito pesado. Nesse nível, assim, sabe? Algumas pessoas realmente me odiavam. Era. Porque eu era contra tudo o que todo mundo falava no consultório. Você imagina, todos os médicos falando que não, vamos fazer cesárea, porque a vida era muito mais organizada. Fazer cesárea era muito mais fácil. Então, todos os médicos estão trabalhando calmos e tranquilos na vida deles, com uma agenda organizada, atendo de segunda a sexta, marco minhas cesáreazinhas todas no horário organizado, e de repente vem uma doida zoneando a nossa vida. Ah, não, essa garota aí tá brincadeira, entendeu? Então eu era da contravenção, eu ia contra tudo que todo mundo fazia. E eu lembro, o impacto era tão grande na sua vida mesmo, que você queria morar no meio do mato. Ainda quero. E você não morava, porque você falava assim, eu não posso estar longe. Não posso. Porque se uma criança nascer, eu preciso estar em 5 minutos no hospital. Eu preciso chegar antes dessa mãe. Então, tinha um impacto ali, de fato, da vida. Tinha. E a minha sogra e o meu cunhado moravam no apartamento de cima. E era por causa das crianças. Por causa das crianças. Que foram criadas ali. Acordava de madrugada, desce aí ou sobe aí, fica com as crianças aí que a gente tá indo para um parto de madrugada. Porque era eu e Eduardo, né? Sim. Então ele era meu anestesista, então a gente tinha que sair os dois. As crianças ficam com quem? No meu parto foram vocês dois. E aí? O que se faz com criança? Quando não tinha eles, a gente carregava. Eles viveram no hospital também. Então, quando não tinha opção, não tinha ninguém em casa, a gente carregava. Então, eu tinha que morar perto. Sim. Eu tinha que ter rede de apoio. Foi uma vida desenhada para servir. Foi uma vida de 365 dias de sobreaviso. Você Já parou a pensar
que se eu tivesse no Abdica casamento, muito, num né? churrasco, se eu tivesse em qualquer lugar, eu não podia ficar sem telefone. Eram 365 dias do ano disponível, porque sempre podia acontecer Você uma levou emergência. quanto tempo pra conseguir tirar férias? Então, eu tirava férias, assim, eu tinha que programar 9 meses antes. Então, eu lembro que tinha um negócio eu desse. Porque tentar- daí eu já era paciente ginecológica. Eu lembro que tinha isso. E aí eu fazia isso, eu pensava assim, bom, quando eu vou querer tirar férias? Em agosto, então 9 meses antes, em setembro, mês 9. Então em janeiro, se aparecesse uma grávida, eu falava, olha, para agosto eu não pego parto. Então a minha vida tinha que ser sempre 9 meses antes programada. Então não tinha essa. Eu tenho amigos que têm casa em Búzios, em Teresópolis. Eles falavam, Pri, vamos passar o fim de semana aqui em Teresópolis. Não posso. Vamos passar o fim de semana aqui em Búzios. Não posso. Teve uma vez que eu fui para casa de Cabo Frio do Rafa, do meu cunhado, e a gente chegou lá. Eu deixei as crianças. E voltou. E eu voltei para fazer um parto. Caraca. E aí eu voltei de novo para curtir um pouquinho. E eu voltei de novo para passar visita. Caraca. Porque não é só o parto. É verdade. Tem que o dia passar seguinte. visita, tem que dia seguinte, tem que ver como é que ficou pós-parto. Nanana. Então é uma vida que não é fácil. Não foi nada fácil. Foi muito difícil. Em vários aspectos, né? Desde a vida pessoal até os colegas, os desafios. Foram muitos, né? Mas é isso. Eu acho que quando a gente tem uma causa, sei lá, é um negócio que vem, né? Tem uma frase que fala assim, quem não serve pra servir, não serve pra nada. É isso, é. E eu acho que é vejo isso. muito isso. Eu acho que eu fui criada dentro da igreja evangélica, né? E não tem jeito, né? A gente aprende a servir. Aprende. Desde pequena, meu pai é uma pessoa que me ensinou muito isso, sabe? A servir, a ser bom pro outro, sem intenção, sem interesse, né? Com o interesse genuíno de cuidado, de amar ao próximo. Então, eu acho que isso veio muito forte sempre na minha vida. E aí, o que eu vejo é isso. O sucesso é uma consequência. O sucesso é uma consequência. Mas a gente precisa desmistificar que o sucesso não é um lugar que você chega, né? Não é. Definitivamente Porque tem não. muito essa cultura, né? Quando eu conseguir isso ou quando eu fizer isso, eu vou ter sucesso. O sucesso, às vezes eu falo na rotina de mãe, de empresária, eu falo assim, gente, hoje eu venci na vida porque a louça tá lavada, a criança comeu e eu respondi cliente. Venci. Com certeza. Tem um livro e tem uma frase que eu gosto muito que fala que sucesso é ser feliz. É isso. Ponto. Sucesso para você pode ser completamente diferente do que sucesso é para mim. Eu acho que sucesso é quando você é feliz. Não importa, não é sobre cargo, não é sobre conta bancária, não é sobre nada. É muito individual. Aonde a gente coloca o nosso sucesso, aonde a gente coloca os nossos valores e a importância, é ali que vai estar o nosso sucesso. Entendeu? Então, onde que eu deposito o que é sucesso? Se eu acreditar que sucesso é ser CEO de uma empresa, talvez eu nunca tenha sucesso. Mas é raso, né? É muito. O status, ele é muito raso. E aí vem aquela coisa, são os valores de cada um. Aonde aquela pessoa está colocando o que é sucesso para ela. A definição de sucesso é a gente que escolhe. Na metodologia DISC, né, do perfil comportamental, pelo menos da formação que eu fiz, a plataforma que eu uso, no final tem a teoria de valores. E na teoria de valores ali tem teórico, econômico, político, harmônico. E sempre que eu faço uma análise de perfil comportamental que eu vejo, para mim, um dos pontos mais importantes são os valores. Porque ali tá a chave daquela pessoa. Um vai se motivar ganhando um curso. O outro vai se motivar indo à praia. O outro vai se motivar ganhando um dinheiro extra. E a motivação tá muito ligada ao valor pessoal de cada um. Sim, exatamente. Sucesso para Eduardo é completamente diferente do que é sucesso para mim. O que é sucesso para ele? É todo dia ter rotina. Ir para casa e trabalhar. Ai, que delícia. Olha, sou uma pessoa de sucesso. Tenho estabilidade, tenho meu dinheirinho certinho, tenho rotina e nanana. Coisa que ele não tinha comigo, né? Você imagina, o bicho ficou louco. Porque ele não tinha isso. O que é sucesso para mim? Se para ele é segurança e estabilidade, para mim é liberdade, criação, é criatividade. É o extremo oposto. Ele ainda é seu anestesista? Ele ainda é meu anestesista. A sorte que eu parei os partos, né? Que aí eu dei uma paz pra mente da criatura. Porque são os extremos opostos. Sim. E eu vou te falar, isso foi um grande desafio no nosso relacionamento. Porque você imagina uma pessoa que busca estabilidade, segurança, rotina, casada com uma pessoa que
que é o oposto disso. Que tudo que ela não quer é rotina, estabilidade, segurança, entendeu? Que gosta de empreender, de inventar, de criar, que precisa disso, né? Então, a gente teve que aprender a olhar um para o outro e respeitar um ao outro, né? E a felicidade e o sucesso é diferente para mim do que é para ele. Sucesso para mim, eu consegui criar. Me dá liberdade, me dá criação, que eu tô bem sucedida. Para ele, é estabilidade, segurança, entendeu? Tudo que ele fala, tudo que eu queria era trabalhar num lugar só e voltar todo dia. Eu falo, Deus me livre. Hoje eu tava conversando com o Flávio e eu falei assim, vou te contar um segredo, agora eu tô contando pra todo mundo. Deixou de ser segredo. Deixou de ser segredo. Um segredo coletivo, que todo mundo sabe. Eu falei assim, eu relaxo criando casa no The Sims. Eu acredito. Porque é um lugar que eu vou decorar, que eu compro o sofá que eu quero, quadro. Então eu tô estressada, eu pego o The Sims e vou construir uma casa. Olha isso. Pois é. A criatividade. É isso. Eu relaxo escrevendo. Adoro escrever. Tem uns 2 livros semi-escritos. Isso porque você não conheceu The Sims. Tô brincando. Que eu gosto de arquitetura, eu vou gostar também. Mas não me apresenta não, que você vai arranjar mais um vício na minha vida. Ai. Ô, Pri, e eu queria falar que, assim, nós temos muitos papéis, né, na nossa vida. A gente tem o papel mulher, a gente tem o papel esposa, mãe. Como que você hoje, né, depois de tantos anos na carreira, eu acho que deu uma desacelerada boa quando diminuiu os partos, mas como que você consegue hoje conciliar a mulher, a médica, a empresária, a mentora? Como que tá isso aí, essas criações? Eu fico vendo, né, a internet falando, você estava até comentando, né, que agora é uma nova geração, como é que caiu por terra? Ih, gente, o que eu falei? Você falou que a mulher que trabalha muito caiu por terra. O Girl Boss. Isso, que a Girl Boss tá em baixa e que agora o negócio é relaxar, né? Você ter qualidade de vida e tal. E eu fico pensando, né? Eu acho que tudo é um equilíbrio e achar esse equilíbrio é muito difícil. Para mim, o equilíbrio é uma utopia. Você equilibra algumas coisas e outras caem, né? Sim. Você fica ali... Eu acho que o equilíbrio é sobre ir... igual um pêndulo. Sabe? Vai pra lá e vai pra cá e você vai ali na corda bamba indo pra lá e pra cá. Às vezes você tá mais pra cá, às vezes você tá mais pra lá e você consegue seguir. Entendeu? Literalmente, isso é o equilíbrio. Tem não é ficar tênue, né? no meio. É balançar pra lá e pra cá e conseguir seguir, né? Então, assim, o que eu vejo hoje? Eu acho que eu consigo dar conta de muita coisa, realmente, sabe? E eu fico vendo, as pessoas falam, não dá conta, não dá conta, não dá conta. Cara, eu acho que eu dou. De muita coisa. Com perfeição? Não. Mas a gente dá conta. Eu acho que, assim, uma coisa que me ajuda muito, e se eu talvez pudesse deixar um recado, tenta organizar tempo fixo para cada coisa. Não deixar as outras tarefas engolirem. Então, por exemplo, esse fim de semana eu vou para Minas para ver o Pedro. Eu vou estar 100% pro Pedro. E eu não vou fazer mais nada que não seja a minha família. Ou agora é o momento que a gente tá aqui. Eu estou 100% aqui. Muito bom. Esse é o momento. Quando eu tô no consultório, o Eduardo às vezes fica pé da vida. Eu não atendo telefone. Eu estou pra minha paciente. Eu estou ali 100%. Então eu divido a vida em blocos de tempo. Então divide blocos de tempo para cada tarefa, onde você esteja plena ali. Eu acho que o grande erro é querer tentar ser tudo ao mesmo tempo. Faz sentido, sabia? Ao mesmo tempo. E você perde qualidade. Então, quando eu estou no consultório, eu sou 100% médica. Naquelas horas, eu sou plenamente médica. Quando eu estou numa reunião de gestão, eu sou 100% empresária. Quando eu estou com a minha família, eu sou 100% a minha família. Então, eu não misturo as estações. As pessoas querem ser tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não dá. Aí vai ficar muito ruim. Então, eu costumo falar, dá pra ser bom em várias... Assim, dá pra levar bem se você souber organizar e dividir em caixinhas, e sabe? são prioridades, né? São prioridades. E aí você tem que botar isso. Não, esse fim de semana eu não vou trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu já falei, filho, esse outro fim de semana eu vou ter que viajar, que eu vou ter que dar palestra, vou ter que... Esse fim de semana eu vou ter que trabalhar. Esse outro, eu estou 100% pra você. Então, eu acho que dá
sabe? Se a gente for bem justo com esses bloquinhos, com essa organização e não misturar muito as bolas. E entender que perfeição é uma utopia. Eu acho que não é sobre equilíbrio, é sobre perfeição. As pessoas querem ser perfeitas em todas as tarefas. Não existe perfeição, nem que eu escolhesse uma coisa só. Vou ser só mãe, também não vai ser perfeita. Vou ser só empresária, também não vai ser perfeita. Vou ser só médica, também não vai ser perfeita. Que ilusão é essa que a gente tem da perfeição? Mesmo que a gente escolhesse uma área só. Então é entender os limites de cada uma e não se cobrar isso, sabe? Porque quando você se cobra a perfeição em todas elas, aí realmente é muito não vai cruel, dar. né? É muito cruel, é. Uma só já não dá, gente. E era o que, antes da gente começar, a gente estava falando, né, sobre a expectativa da perfeição. Gera um sofrimento muito grande. Eu falo isso, acho que é uma das coisas que a minha psicóloga mais fala comigo é sobre a régua tão alta que eu coloco para as coisas. E essa régua que às vezes ela é inalcançável. Ninguém conseguiria. E tá ali num sofrimento de querer fazer. E tem, assim, dentro do Entre Elas, né? Eu tento entregar para as pessoas a melhor experiência possível. Tanto de café, de conteúdo, de conexão. Eu tento entregar, assim, o melhor. Mas quando eu tô no caminho e eu percebo que não vai fluir da forma que eu idealizei, eu executo. Mesmo sem estar perfeito. Eu não paro no meio do caminho da perfeição. É raro, né? A gente fazer uma coisa que você olhar e falar assim, cara, ficou perfeito. Mas às vezes acontece. Mas na maior parte das vezes, tem uma dor de barriga no meio do caminho que não funciona. E aí eu falo assim, eu prefiro o feito, de fato, do que o perfeito no meio do caminho sem fazer. Você tem um pouco disso? De abandonar o conceito pra executar? Totalmente. Eu não tô nem aí, eu vou fazer. E vai ficar ruim e eu vou falar, ficou ruim, né? É isso. Ó, recentemente eu fui dar uma palestra em Macaé. Fui convidada para dar uma palestra e eu tinha esquecido da palestra. Tinha esquecido não, eu confundi o dia. Eu anotei na minha agenda o dia errado. Eu achei que era quinta e era sexta. Eu conheço uma pessoa que fez isso. Eu achei que era sexta e era quinta. E aí, eu tô lá no consultório. Aí, daqui a pouco, o telefone. Oi, doutora, tudo certo pra palestra daqui a pouco? Em Macaé. E eu tô atendendo no consultório. Gelei, eu falei, caramba, vou ter que tomar um banho, ter que passar em casa, pegar as coisas, sair correndo igual uma louca. E a palestra era no fim do dia, lá desmarquei o consultório. Enfim, você chega pra palestra, você chega já... Aceleradíssima, pesada. Exatamente, tensa. Ainda por cima, eu não tinha terminado os slides, porque eu ia fazer naquela noite. Eu falei, não, essa noite eu vou refinar os slides, aqui dar aquela repassada na palestra. Então, eu não tinha refinado do jeito que eu gosto de fazer. E eu fui refinando isso no carro. Né? Porque tinha um motorista que ia me levar e eu no carro fazendo. Então eu cheguei e não estava legal. Não foi legal. E a palestra não foi boa. Eu não fiz a entrega que eu costumo fazer. E o que eu fiz depois? Eu conversei com a pessoa que me convidou. Eu falei, olha, eu acho que eu não entreguei o que eu gostaria de ter entregado. Ou como eu gostaria de ter entregado. Eu sei que eu posso muito mais e fazer muito melhor do que isso. E eu quero te fazer uma proposta. Você aceita que eu grave uma aula para compensar e você entregue para todos esses convidados, complementando o que eu não consegui entregar hoje? Excelente. Porque eu sei que não foi bom, mas eu sei que eu posso mais. E eu quero entregar esse mais. Você aceita? Ela, sério? Aí eu falei, sério. E eu vou te entregar uma aula espetacular para compensar o que hoje não foi perfeito. Porque hoje não foi bom. E tá tudo bem. E esse reconhecimento me deixa muito mais leve do que eu fingir que foi ótima. Eu vou fazer o quê? Eu vou soberba. Eu vou fingir, não, foi ótimo. Deixa eles acharem que foi ruim, o problema é deles. Não foi bom. Eu reconheço isso, mas eu posso fazer melhor. Você quer? Você quer me dar essa chance de fazer melhor? E aí a pessoa pode aceitar ou não, sabe? Mas eu sou essa pessoa. Honesta, verdade. As pessoas acham uma loucura, né? Você tá maluca? Você tem que continuar fingindo que foi tudo maravilhoso. Não vou fingir coisa nenhuma. Eu também não gosto, não. Sabe por quê? Porque isso faz com que todo mundo suba essa régua que é inalcançável. As pessoas estão sofrendo por comparação, por acreditarem que todo mundo é perfeito, por acreditarem que ninguém falha e por não serem humildes o suficiente para reconhecer. Sim. Sabe? Eu aprendi
dentro da religião também, sobre humildade. Uhum. Então, tá tudo bem errar, tá tudo bem não ser tão bom naquele dia. Tá tudo bem, sabe? Reconhece e conserta. Isso. Reconhece Não e dá corrige. pra ficar caindo no mesmo Exatamente. Mas o objetivo é reconhecer e sair dali melhor. E fazer algo melhor depois. E aí a entrega dessa aula que eu fiz depois, nossa, só dessa aula já me renderam vários mentorados. Que legal. Entendeu? Então, assim, a capacidade O de se reconhecimento reinventar, te levou mais longe. Né? Exatamente. Agora, se eu saio com aquela visão inicial, eu ia sair sem nenhum mentorado. É verdade. Porque pela minha primeira palestra, não era o meu melhor. Todo mundo tem dia ruim, gente. Sim. Todo mundo tem dia ruim. Né? Todo mundo vai ter um dia que não vai entregar o seu melhor. E tá tudo bem. Eu prefiro que você fale pra mim assim, Priscila, hoje eu não tô legal. Hoje eu não tô bem. Eu não vou entregar legal hoje. Vamos remarcar? Tá tudo bem. Você tá falando disso e não tem como eu não lembrar, né? Recente aconteceu aqui no estúdio. Uma situação que eu marquei 2 trabalhos, né? O episódio e fotografia no mesmo dia. E aí a pessoa da fotografia ligou. Oi, tudo certo pra daqui a pouco? Igual aconteceu com você. Eu olhei o gelo. Tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Falei assim, bom, vou ligar pra quem mora mais longe. Tava na porta de casa. Disse que tava com a chave na porta pra sair. E eu falei assim, errei. Errei o calendário, errei. Me perdoa, não tenho o que fazer. Eu não posso. O evento não tem como ser cancelado. Não tem como trocar. Aí eu fui ligando um por um. Aí eu falei com a Ju, eu falei assim, Ju, errei. Desculpa. Flávio, desculpa. Menina, desculpa. Falei assim, errei, a gente consegue. Até agora eu não consegui reagendar, porque é a agenda de todo mundo. Mas esse reconhecimento, eu falo muito isso com as pessoas em geral. Tô tão cansada de gente dando desculpa. Caramba, vamos ser honesto. Vamos falar, aconteceu isso. A gente valoriza tanto as pessoas quando são vulneráveis e elas assumem. Por que essa dificuldade? Eu acho que vamos lançar essa cultura, né? É aquele livro da Brené Brown. A coragem de ser imperfeito. E eu falo que esse livro e as palestras da Brené Brown foram importantíssimas para minha vida. A gente estava conversando antes, né? Que eu fui a menina perfeita da família. E eu fui colocada num pedestal, sabe? Aonde cada vez que o meu pai me elogiava e minha mãe me elogiava, aquilo não era bom, me dava até agonia, me dava medo de decepcionar, me dava medo de errar. Então, para mim, poder errar, poder ser um ser humano, poder sair desse pedestal de perfeição é um alívio tão grande que eu queria que as pessoas pudessem sentir esse alívio, sabe? De não terem que ser personagens ou atingirem algo que não vão conseguir aqui, a gente não vai conseguir. O objetivo é sempre ser melhor, beleza. Sim. Mas a perfeição a gente não vai ter, né? E ter essa coragem de mostrar ser imperfeito. Porque uma frase que eu falo sempre é que a gente não ama as pessoas por causa de alguma coisa. A gente ama as pessoas apesar de muitas coisas. Então, eu tô com o Eduardo, apesar dos defeitos dele, e ele tá comigo apesar dos meus. Não é porque ele é isso ou aquilo, é apesar de. Então, apesar das dificuldades... Quantos anos? 26. 26 anos juntos, 20 anos, vai fazer 21 de casados. Então, são muitos anos. Então, é apesar, sabe? Então, essa vulnerabilidade é o que traz os relacionamentos. Não tem como você ter um relacionamento se você não se permitir ser vulnerável. Se você botar um escudo aqui... E todas as relações, né? Todas as relações. Trabalho, qualquer amizade, relacionamento. Eu falo relacionamento. Relacionamentos em geral. Para ter um relacionamento, você precisa ser vulnerável. E aí você vai falar assim, mas por que trazer essa história do agendamento? Porque a gente precisa normalizar o erro. Precisa normalizar que errou e, mais que isso, reconhecer, tipo, fugiu de alguma forma. E aí, eu tô numa profissão onde a gente não pode errar. E aí? Eu lembro que uma vez você falou isso pra mim, você estava muito brava no consultório, aí você falou assim, se eu errar, eu mato. É isso. Você falou assim, então é muito difícil eu aceitar o erro no trabalho, porque se eu errar, eu mato. Essa relação com o erro, pra mim, na minha vida, sempre foi muito difícil. Por causa disso, por causa da minha criação, que sempre fui
a perfeitinha, assim. Eu sempre fui uma menina, sempre fui uma menina boa, realmente. Mas existia uma pressão muito na minha cabeça e eu escolho uma profissão aonde eu não posso errar, gente. E você foi a primeira, né? Fui a primeira médica da família. E aí você imagina, você não poder errar miligramas, você não poder errar uma incisão, não pode errar. Quem é o paciente que vai entender que você é um ser humano e errou? É difícil. É muito difícil, é muito cruel. É muito cruel. E muitas vezes eu pensei, será que eu agi direito? Será que eu poderia ter feito diferente? Aonde que eu poderia ter feito diferente com a paciente tal, com a paciente tal e com a paciente tal? Certamente vão ter pacientes que não gostaram, que ficaram insatisfeitas. E é muito difícil isso, não é fácil. Eu tô rindo aqui, eu tô lembrando, eu muita alternativa. Falei pra você na época assim, eu quero ter parto em casa. Aí você, olha, em casa não rola, porque se der alguma coisa errada num parto, morre a mãe, morre a criança. Então, em casa eu não faço. Eu entendo que tem gente que defende o parto domiciliar. Pra mim, como médica, eu me sentia muito responsável e eu não ia conseguir. Dessa situação específica que você falou assim, não pra vou mim não dá. Botar em risco. Eu acho que cada um tem que definir os seus limites também, né? Então, esse era o meu limite. Eu conheço médicas excelentes que aceitam e que fazem e assistem parto domiciliar. Pra mim não dava, era o meu limite. E isso é importante ficar claro, né? Mas a gente tá falando, gente, também de 14 anos atrás, onde nem se falava de parto humanizado. E aí chega uma pessoa aleatória... dizendo que quer ter o filho em casa. Em casa, numa piscina de plástico. Nossa, mas médico passa por cada situação, né, menina? Eu tô escrevendo um livro com as histórias, né? Um dos livros que eu tô escrevendo é dessas histórias aí. Já pode chegar com mais uma história doida. Tem muita história, gente. A gente pode fazer um podcast só de história de consultório. Que você vai... Vamos! Tem da engraçada à dramática, entendeu? Tem daquelas que você morre de rir até aquelas bem difíceis e de chorar, né? O consultório é um laboratório incrível de aprendizado. E tem uma coisa também que eu lembro da sua mãe, que ela sempre orava, sem entrar no centro cirúrgico. Você falava assim, mãe, vou entrar no centro cirúrgico, ora. Eu acho isso tão lindo. Sim, a gente sempre tive esse hábito de, antes de entrar em qualquer cirurgia, em qualquer procedimento, de pedir para que eu fosse... Na verdade, eu sempre pedi para que eu fosse um instrumento. Não é sobre Priscila. Priscila é um instrumento. Eu sempre pedi para que Deus me usasse para alguma coisa. Mesmo com as minhas falhas. Que Ele me usasse assim mesmo e que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma maneira. Então, nunca foi sobre mim, foi sobre ser usada de alguma maneira. E tem uma história que eu sempre orava com as crianças à noite. E quando eu chegava em casa, botava as crianças para dormir, eu contava algumas histórias. E eles perguntavam, e aí, mãe, como é que foi o consultório hoje? Qual foi o neném que nasceu hoje? Tal, mostrava foto. E teve um caso muito delicado que a gente passou, onde uma paciente rompeu a bolsa muito prematuramente. Tinha 17 semanas que a bolsa rompeu. E a chance desse neném sobreviver era praticamente zero. Porque sem líquido não sobrevive, não tem pulmão, e a criança ia ficar ali dentro e ia morrer, né? E aí, eu cheguei pro Pedro e falei assim, pro Pedro e pra Fernanda, né? Vamos fazer uma oração hoje pela paciente, contei a história. E aí a mãe não queria, a conduta do hospital era abortar. Vamos abortar essa criança, porque ela vai morrer depois e só vai causar risco para a mãe. Entre a mãe e o bebê... Nossa, muito difícil. A gente vai optar pela mãe. Então, já que é muito risco para a mãe, a gente vai abortar esse bebê. E a mãe não queria abortar de jeito nenhum. Ela falava o seguinte, eu tenho fé em Deus, e enquanto essa criança estiver viva dentro de mim, enquanto não for uma ameaça de vida muito grave para minha vida, eu não vou abortar. E o hospital fez ela assinar um termo de responsabilidade da vida dela, de que ela não queria tirar aquele neném. E aí, aquilo foi enrolando algumas semanas, e ela falou assim, Priscila, eu queria muito pedir, se você pudesse orar, para que Deus resolva essa situação para mim. Eu falei, resolva como? Eu queria que o neném morresse logo, porque aí não é a minha escolha. Ele morrendo, acabou. Ele já tá aqui algumas semanas sem líquido, ele não tem chance de sobreviver. Meu Deus. Mas o coração tá batendo e eu queria até pedir isso. E aí, chegou de noite, eu fui pro Pedro e pra Fernanda e falei, olha, lembra aquele caso que a mamãe falou? Então, a mãe tá sofrendo muito e tal, e vamos pedir então pra que Deus resolva, né? Pra que acabe logo com esse sofrimento mais rápido, tarará, tarará. O Pedro tava deitado já. O Pedro levantou. Eu não me esqueço, o Pedro levantou. Você tá maluca, mãe?
Mas eu não vou fazer essa oração de jeito nenhum. Caramba. Você não acredita em milagre? Que Deus é esse que você está pedindo para... Que isso você está pedindo? Não é isso que você tem que pedir. Eu não vou fazer essa oração. Aí eu falei assim, mas Pedro, meu filho, presta atenção. Ainda tentando convencer de que não tinha jeito, que era melhor e tarará, tarará. E ele, não vou. Eu vou pedir para Deus fazer o impossível. Caramba. E essa criança tá viva hoje. É mesmo? Que legal. A criança não morreu. O líquido refez. Mentira. Ninguém, assim, esse caso, todo mundo comenta até hoje no CHN. Porque o CHN não aceitava que ela não tirasse o bebê. Porque ela ia ter infecção, porque os exames alteraram. Cara, assim, é inacreditável. Mas isso aconteceu. Eu não sei aquela se você coisa que a medicina não explica, entendeu? Eu não sei se você lembra. Acho que não. Mas Valentina, quando eu tava com 6 meses, mais ou menos, ela apresentou uma má formação. Que quando você olhou, você viu assim... possível caso de adenomatoide cística. Uhum. E aí você falou assim, eu vou te encaminhar para o lugar onde você vai ter acompanhamento com quem já lidou com isso. E a gente vai fazendo aqui, maternidade escola, consultório. E aí eu ia pro Dr. Mauro. Uhum. Mauro Belessi? Belessi. Ele que fez todas as ultras. E eu saía da ultra dele quarta-feira e ia pra maternidade escola. E foi acompanhando, e o meu caso teve de fato uma junta médica. Eram 8 médicos lá na maternidade escola que acompanhavam. Então, eu vinha com o exame de lá e trazia pra cá. E a gente ia fazendo aquele acompanhamento, foi toda semana de consultório, toda semana pra acompanhar. E aí, nessa situação, meu sonho era um parto normal em casa. E aí vai pro parto de alto risco, com uma complicação e uma doença rara. E aí, eu fui pra maternidade escola, na semana seguinte eu volto. E aí você falou assim, Rebeca, a sua filha não vai ser um bebê que vai ser normal. Ela vai nascer, vai direto pro centro cirúrgico e a gente vai tirar o pulmão direito inteiro dela. Mas o esquerdo, ele vai crescer. Ela só não vai ter o fôlego que as outras crianças, ela só não vai chorar no parto. Só, né? Só isso tudo. Não vai ter força pra mamar. E você vai embora e sua filha vai ficar. Eu acho que foi a pior notícia que eu recebi, assim, na minha vida. A gente continuou fazendo os acompanhamentos e tal. E aí aconteceu que na última ultrassonografia, antes do parto, a Valentina nasceu faltando 1 semana para 38 semanas, porque você falou assim, essa criança não vai correr o risco de entrar em trabalho de parto. Então a gente vai tirar antes de que qualquer situação dê sinal de que é o parto. E aí na última ultra, pra gente agendar, eu lembro que eu entrei e aí a gente já começa a acostumar a ver ultrassonografia, porque eu tô vendo toda semana eu vi uma coisa assim diferente do que eu costumava ver, mas é confuso ultrassonografia. E aí o Dr. Mauro, ele olhou, aí ele falou assim, Rebeca, alguém já operou esse pulmão. Sua filha foi curada na barriga. Parabéns, pode ir pra casa com seu milagre. O pulmão da sua filha é perfeito. E aí, aquele quadro todo mudou completamente. E, de fato, foi um milagre, porque ela tinha um acompanhamento de uma junta médica. Você me acompanhando e o meu parto ia ser na maternidade escola. Tinha esse medo, na época eu tinha 19 anos, tive Valentina com 20. Então, era uma menina passando por essa situação toda. Quando eu cheguei na maternidade escola, foi bem menos emocionante. Mas eles olharam e eles falaram assim, tem coisa que a medicina não explica, o pulmão da sua filha tá perfeito, você pode ir ter o seu parto em Niterói. E aí eu liguei pra você, e aí eu falei assim, agora eu posso ter normal? Aí você, não vamos, né, infartar a obstetra, né? A pessoa quer ficar viva. Aí você falou assim, não, sua sala de parto ainda vai ter um pneumologista, ainda vai ter um médico ali esperando, porque e se a ultra tiver errada e a sua filha de fato ainda precisar ir? E aí foi assim, o centro cirúrgico, pra quem não é médico, né, é um ambiente hostil, aquele pipi horrível. Frio, gelado, tudo azul, não pode encostar. Exatamente. E aí, quando Valentina nasceu, eu lembro assim, que você cortou aí, você falou assim, ela é cabeluda.
A criança nasceu chorando, plenos pulmões. berrando. Aham. E eu falei assim, nossa, de fato, minha filha já chegou nesse mundo vivendo um milagre. E é lindo ver isso, assim, eu acho que tem muitas gratidões dentro de mim e você acompanhou tanto a notícia ruim quanto o milagre. E ela nasceu chorando, mamou a beça. É isso, assim, tem coisas na medicina que a gente realmente não explica. A gente não sabe por quê, mas simplesmente acontecem, né? Então, entregar é muito importante, né? Entregar. O médico, ele tá muito acostumado, ou ele foi treinado para ter o controle de tudo, para fazer, para ser o cara que sabe, o cara que resolve. Quando, na verdade, a gente não sabe de nada. A gente tem a ilusão de que sabe. Então, esse lugar também de humildade enquanto profissional foi um aprendizado muito grande dentro da obstetrícia, porque a obstetrícia é isso, ela é muito surpreendente, sabe? Às vezes está tudo bem e daqui a pouco muda tudo. E foi o que eu falei, tem histórias muito bonitas como essa. Teve outro caso de adenomatoide cística? Não, foi o único. Caramba. Foi o único. É uma doença rara, né? Uhum. Estatisticamente falando... Na época, só tinha 9 casos no Brasil. Então, estatisticamente falando, a chance de eu pegar um outro caso é muito pequena, né? Tem as outras raridades que aconteciam, mas esses casos acabam marcando muito, né? E é isso, eventualmente a gente vê alguma coisa diferente acontecer quando a gente entrega e confia, né? Eu acho que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? E aí eu vou fazer uma pergunta. Esse caso de Valentina me lembra de uns exames genéticos que você está fazendo agora no consultório. Conta um pouquinho mais para eu entender se era, por exemplo, era possível prever alguma coisa desse tipo? Não era? O que é possível prever com os exames genéticos? Para prever a parte fetal é muito difícil. Tem os exames da mãe e do marido, que a gente consegue ter uma ideia de risco, né? De classificação de risco. Mas o que acontece dentro da barriga, essa divisão ali, esse mistério que ninguém sabe como aquilo acontece, é algo que foge um pouco ao nosso controle. Mas tem os exames que logo que engravida, genéticos, a gente consegue fazer do bebê. Hoje em dia são exames até bem comuns, naquela época não era comum e era muito caro, né? NIPT, que é um exame que consegue ver toda a genética do bebê, até alterações mais raras, e consegue prever. Por que é interessante isso? Porque você consegue se programar para um parto, você consegue pensar numa equipe, o que esse bebê vai precisar de recurso. Então é interessante saber para poder planejar um cuidado melhor mais para frente. E hoje que eu não faço mais obstetrícia, eu tenho trabalhado com os exames genéticos de uma forma geral, principalmente voltados para a saúde da mulher. Então, durante um tempo, eu não dava muito valor para exame genético, não. Eu falava, bobeira, já está lá, então eu vou fazer o que com isso, né? O câncer que você teve não era genético? Não era genético, não era. Depois eu fiz o exame e eu não tenho nada genético. Por isso que eu falo que foi o excesso de trabalho, foi estilo de vida completamente, né? Tenho certeza disso. Hoje, 70% dos cânceres, em geral, estão associados a estilo de vida. E de mama, 95%. Meu Deus. Só 5% dos cânceres de mama são hereditários. E aí, a gente fica com tanto medo da história familiar e tal, e esquece dos 95% que tá na nossa conta. Fica, porque a minha mãe, porque a minha avó, esquece, só 5% é disso aí. 95% é o que você tá fazendo agora. É o que você já fez e o que você vai fazer daqui para frente. E dos cânceres, em geral, é 70%, né? Se a gente considerar todos os tipos de câncer. Então, o estilo de vida Você mudou muito o estilo de vida. Mudei completamente, Você ainda sofre pra treinar? Eu larguei a obstetrícia, larguei a maternidade, larguei o hospital, porque eu vi o quanto isso estava me adoecendo. Né? São escolhas que a gente tem que fazer. Não larguei a criatividade, não larguei o empreendedorismo, mas usei de sabedoria para mudar o rumo da vida, né? Se eu ainda sofro pra treinar? Você sofria. Ainda sofro. Hoje você tá mais maromba, vai. Não, eu... Trincada. já Falando nisso... Lá vai ela mudar de assunto. Não, vai, fala. Porque eu falei de trincada, eu lembrei. Eu tava falando já. Você tava perguntando do exame genético e já foi pra trincada, barriga trincada. Mas vai pra barriga trincada. Não. Os exames genéticos ajudam você a trincar a barriga, pronto. Perfeito. Por quê? Porque você vai conseguir, através dos exames genéticos, ver... E isso foi uma coisa que me ajudou, sério mesmo agora. Por quê? Porque eu queria emagrecer
a minha família sempre foi meio gordinha assim, então tem uma coisa de lutar mesmo contra a balança. E aí eu corria, pedalava, não sei quantos milhões de quilômetros, aeróbico. Quando eu fiz o exame genético, eu percebi no exame que eu tenho muito mais fibra de força e resistência muito mais de força, aliás, do que de resistência a longo prazo. Que eu funciono muito mais se eu tiver mais massa muscular e mais exercício de força do que aeróbico. Para mim, o aeróbico não é onde eu vou ativar o meu potencial todo. Muito legal. E eu tava totalmente voltada pro aeróbico. Querendo perder peso, pensando só em caloria, em gastar caloria, e eu não estava dando pro meu corpo o que ele precisa, que era massa muscular. Foi aí que eu entendi que, tenho que virar maromba, entendeu? Que eu não gostava tanto, eu gosto até mais, eu sinto mais prazer com exercício aeróbico, eu adoro pedalar por prazer. Se me der uma bicicleta, eu vou embora a vida toda. Não sinto nem cansaço, cara, pedalando. Agora, não gostava muito de malhar, mas se eu, por saúde, entendi o meu corpo e percebi que meu corpo funciona melhor, meu metabolismo fica mais ativado com mais massa muscular. E aí eu me foquei mais, né, em fazer atividade física mais de musculação, de força. E nunca mais tive problema com peso. Ser assertiva, Nunca né? mais tive problema com peso. Isso. Porque eu consegui entender como o meu corpo funciona, o que ele precisa para dar para ele com precisão. E aí vem essa coisa da medicina de precisão, da medicina personalizada, onde a gente consegue entender como o seu corpo funciona para dar para ele o que é melhor para ele. Cúrcuma, por exemplo, nem todo mundo metaboliza cúrcuma. Porque cúrcuma é ótima. Ótima para quem? Ótima em que quantidade, entendeu? Então, algumas pessoas vão precisar de mais vitamina D, de mais vitamina B12, de mais exercício de força, outros de aeróbico. Então, a gente consegue, a partir disso, olhar o ser humano de uma forma muito mais individualizada. É claro que existem as grandes máximas, né? É importante comer verdura, legume e tal, mas algumas pessoas vão precisar mais de proteína do que outras. Umas vão se dar melhor com legumes e verduras do que outras. Então, a gente consegue direcionar muito mais e fazer uma medicina muito mais assertiva, muito mais precisa. E, às vezes, a gente vê paciente que tá, tipo eu, catando cavaco, sabe? Que tá lá tentando. Eu lembro que você penava. Sempre fiz exercício pra caramba. Falei, gente, não é possível que eu não consigo controlar esse peso. Eu falava assim, eu só quero comer normal. Porque eu ficava com medo de comer já. Você começa a entrar numa relação com a comida muito ruim. A minha relação com a comida era uma relação ruim. Eu olhava pra comida e falava, Senhor, eu vou engordar, vou comer isso. Eu tava sempre pensando nisso. Hoje eu como pra nutrir o meu corpo. Comidinha para nutrir o meu corpo. Porque eu aprendi a ajustar o meu organismo, eu aprendi a dar para ele o que ele precisa e trabalhar com ele da forma precisa para ele funcionar bem. Então, hoje eu consigo comer sem me preocupar, eu consigo direcionar a minha saúde para poder ter um corpo que funciona adequadamente. Então, é muito legal. Esses exames são muito legais. Na clínica? Axen. Na Axen, exatamente. Lá na clínica a gente tem esses exames e assim, não é só ter o exame. É ter o olhar de quem entende o exame. Perfeito. Então, eu não vendo o exame, eu vendo... Assim, o que a gente oferece é a avaliação personalizada. Perfeito. O exame é uma ferramenta dentro dessa avaliação, porque só você ter o exame e não saber o que vai fazer com aquilo não adianta muito. A leitura não é muito simples, a gente precisa ter uma avaliação e um direcionamento, né? Então, é muito legal, é muito legal. O que eu amo, né, da nova versão Priscila 2.0. 4.5. 4.5. É a parte da medicina integrativa, que é olhar o corpo como um todo. Você já falava disso antes desse boom da medicina integrativa, né? Porque você já falava assim, a vagina, ela não é sozinha. Ela funciona dentro de um corpo. Exatamente, não existe separação. Você já falava disso. A separação é uma ilusão, né? A gente tem a ilusão da separação, a gente separa só para estudar. Didaticamente a gente tem que separar, mas na prática tudo funciona junto. Então a gente estuda o relógio em engrenagens, mas ele só funciona quando tá tudo junto. A gente precisa ter essa visão para poder cuidar do ser humano. Então é isso, a vagina não tá separada. Essa visão da integrativa, ela começou com o parto, porque eu observava que no parto, que era esse evento mágico, louco lá, seja normal ou seja cesárea, um momento muito doido, eu percebia que ali era o auge de toda uma história
A Partolândia, a famosa É, Partolândia. a Partolândia. E é toda uma história que se revela ali, né? O parto e a gravidez, ela sacode muito tapete. Tira muita coisa dali de baixo. Se essa mulher não tinha saúde, se essa mulher se alimentava mal, se essa mulher repercutia na gravidez, se ela estava acima do peso, se ela... Todo o estado de saúde da vida inteira explodia no parto. Era pré-eclâmpsia, era diabetes, era complicação, era malformação. Então eu comecei a ver que, caramba, eu tô fazendo um pré-natal aqui, mas se essa mulher não teve saúde lá atrás... vai repercutir no parto. Então, não é só sobre o agora. Então, para mim, medicina integrativa, ela é integrativa de várias maneiras. Ela é do corpo consigo mesmo, então, o útero não é só o útero, tem a ver com o cérebro, com tudo, né? Tá tudo interligado no corpo. O intestino influencia no cérebro e tudo mais. E nessas relações externas também, né? Com o estilo de vida. Então, tá tudo, absolutamente tudo conectado, né? A gente com a gente mesma, a gente com o lado de fora, é horizontal e é vertical isso, né? Então, é mente, corpo e espírito, é tudo muito conectado. Não tem como separar. Hoje eu não consigo mais. E aí as pessoas falam assim, não, Priscila, eu só queria tratar uma candidíase, que cremezinho que eu uso. Nunca é só uma candidíase. Essa candidíase é a ponta de um iceberg. O que essa candidíase está querendo me dizer? Por que você não deu conta de uma cândida, que é um fungo vagabundo que, teoricamente, poderia passar batido? Por que o seu corpo não deu conta disso? Tem sistema imune alterado? Tem muito açúcar? Tem alguma coisa a mais? Nunca é só a cândida. A cândida é só um alerta. É o sinal que avisa que tem algo a mais. E aí, no geral, só trata o sintoma. Na maioria das vezes eu falava. Eu falei, eu quero ser uma prescritora de creme vaginal. Creme vaginal, creme vaginal, creme vaginal. Eu quero mudar a vida das pessoas. E aí que eu comecei a ir a fundo mais na medicina integrativa. Então, eu não consigo mais olhar só uma candidíase. Tô com uma candidíase, tô com uma acne aqui. Acne. Caramba, aí já passa na minha cabeça. Do intestino que inflama e que repercute na pele até a alteração hormonal. Então, você hoje fala comigo dor articular. Inflamação, doença autoimune, intestino. Sabe, vem um mundo de coisa que nunca é só aquilo ali. Perfeito. Eu não consigo mais pensar de outra maneira, né? Perfeito, mas dá pra pirar também, né? Dá pra pirar. Dentro da minha cabeça tá pirada. A paciente acha que tá tudo em ordem. Entendeu? Aí você assim, meu Deus! Minha cabeça tá assim. A paciente tá falando, caramba. As conexões aqui dentro estão assim. Aí eu vou organizando nas caixinhas, que eu tenho as minhas caixinhas na cabeça, né? Minha cabeça é cheia de caixinha. Que eu vou fechando de vez em quando, que fica muita aba aberta. Aí eu vou fechando as caixinhas. Mas aí a paciente tá falando e minha cabeça tá... Então vou conectar tudo aqui. Eu fico anotando num caderninho, porque eu não anoto mais nada, né? Agora eu não anoto mais nada. Eu fico segmentando na minha cabeça. O paciente tá falando, eu vou... E aí o exame genético, você consegue ver isso também? Consegue ver a tendência do sistema imunológico, uma tendência de risco, alteração de glicemia, resistência insulínica, risco cardiovascular, risco de todas as doenças, né? Lembrando que as pessoas ficam com medo, né? Não quero saber se eu tenho risco de nada. Aumento de risco não é sentença. Assim como proteção também não é segurança. Por que a gente quer ver um aumento de risco? A gente quer saber um aumento de risco para poder agir para prevenir, para reduzir esse risco. O objetivo de você saber, conhecer o risco é poder trabalhar para reduzir. Então, não precisa ter medo. Não quero nem saber se eu tenho risco de... Eu já tô aqui querendo fazer, vamos agendar. Vamos fazer? Vamos. Depois a gente volta para dizer como é que você é por dentro. Oh, Deus. Se bem que eu já tive por dentro, né? Já. Já tive por dentro. Tá vendo? Vamos lá. Eu sou essa pessoa, né? Eu já lancei aqui vários assuntos. Vou tentando, eu vou só me segurando aqui. Abrindo as caixinhas. Maromba. Voltou na maromba. Voltei no maromba. O que acontece? Lá eu vejo você sempre, há muitos anos, né? Focada nessa atividade física. E aí eu tenho esse acompanhamento foi de fato, você mudou muito depois do câncer. O estilo de vida mudou completamente. E aí, eu queria te dar um presente. Então vamos. Que é o seguinte, eu tenho presente é bom. Linguagem de amor é presente? Não, a minha é de serviço, né? Faz sentido. Mas eu recebo com muito amor a linguagem de amor das outras pessoas, exatamente. Então tá. Que eu tenho uma marca de roupa esportiva. Aí, ó, tá vendo? E pra incentivar essa vida. Tá é vendo? a LTZ. Que maravilha. Porque assim, a gente tem que malhar
e tem que estar se sentindo bem, né? Eu falo que o Porque- melhor pré-treino é uma roupa nova. Com certeza. Não, melhor pra qualquer coisa é roupa nova, né? Roupa nova é boa pra libido, é boa pra treino, é boa pra tudo. É verdade. Ih, gente, vamos ver aqui. Caraca, olha a cor. A cor do pink. Que linda. Espero que dê, Gente, que você goste. amei. Amei, E aí, amei. esse foi pensado exatamente na atividade, na bike, Isso aqui que é tem muito o bolsinho. bom, é isso que eu ia falar. Exato. Tem que ter bolsinho. Foi estratégico. E você sabe que eu não gosto de bolsa, né? Eu não gosto de bolsa. E, então, tem que ter bolso, as coisas pra mim. Porque eu boto tudo no bolso. Porque eu só ando com celular. Mais nada. O short, a bermuda com bolso foi pensada justamente na bike, pra você poder pôr Perfeito. o celular e Maravilha, amei. Vou tirar foto e vou te marcar. tire, marque a gente. Vou botar, mas vou ter que malhar um pouquinho pra botar isso aqui de novo. Vou malhar pra poder fazer um musculinho. Qualquer coisa eu mando uma blusa, uma brusinha. Não, a gente tem que caber. Tem que- É motivação. Será, Pri, que não cabe? Acho que cabe. Não, caber que eu tô falando assim. Não, tem que, não, sim. Pra aparecer a barriga. que eu Mas tô falando. essa semana você postou, tá trincadinha. Eu vi, tá? A gente faz força, assim, ó, na hora da foto. Agora aqui não tá assim. Tá não? Não. Tá cheio de A pneus gente igual o encolhe. bonequinho da Michelin. É, a gente tem que ser verdadeira. A gente tá aqui falando todas as verdades, entendeu? Então eu vou falar a verdade. Na hora da foto, respira, prende, faz Tranca. aquele abdômen, entendeu? É isso. Você faz o quê? Você acha o quê? O pessoal faz antes e depois como? Você já fez isso? A foto Já. assim. E a foto assim. Claro, Pronto, vira um até pra antes e você depois se em motivar. segundos. Entendeu? Você troca de roupa antes e depois. Antes e depois. Perfeito. E pra gente finalizar, eu quero Amei, falar obrigada. o quê? Não, por nada. Eu e Letícia pensamos com muito carinho. Acabou ficando na paleta, né? Que Totalmente, estamos hoje. Tudo estamos na rosa. paleta. Mundo pink. Mundo delas. Que hoje a gente teve um presente muito lindo. Vamos só arrumar aqui. Pra Que, ficar- aliás, né? Vamos. A gente tá secando esse negócio aí desde que a gente chegou. O pessoal tá assim, vamos fazer esse podcast logo. É isso aqui? Aham. Esses dois, que foi uma collab de duas meninas do Entre Elas, que é a Vivian, do estúdio V2O, que faz essas caixas personalizadas de cartonagem. Então ela personalizou com a logo do podcast. Eu achei muito lindo, assim. Ela arrasa, inclusive, para consultório, médicos, arquitetos, faz tudo personalizado. Numa parceria com a Cris, da Menu Cestas Gourmet. E aí elas fizeram essa cesta juntas e a Cris falou assim, vou mandar mais uma cesta de belisquete para vocês comerem. Então, assim, o pessoal aqui ao redor tá tudo assim, gente, acaba pra gente comer. Estou falando muito, a gente tá com fome. Chega! E eu queria agradecer também a Knit Color, que é a gráfica que fez as nossas canecas, Tintim. Que fez as nossas canecas. A gente tem vários parceiros para continuar, para conseguir. E você vivencia isso, né? As parcerias. Elas são muito importantes. Eu gosto muito do jogo do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, a gente consegue, assim, elevar esse... Acho que é o futuro, né? Com certeza. Eu acho que o ser humano não é uma ilha, né? Tem essa máxima. Eu acho que é isso. É sobre a gente estar junto, sobre encontrar pessoas que ressonam e que vibram e que têm a mesma frequência para fazer essas parcerias acontecerem de forma leve, genuína e verdadeira. Porque realmente, assim, parceria leva a gente para um outro lugar, leva todo mundo para outro lugar. Né? A gente pode ir. Aqui tem uma frase, né, que fala que a gente pode. Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então eu acredito muito nisso, que juntos a gente vai mais longe. Parceria é fundamental, realmente. Que a gente encontre as parcerias certas na nossa vida. E eu falo muito, assim, que eu vivo mesmo o empreendedorismo feminino. O Entre Elas, ele me proporciona muitas conexões e eu faço, assim, muita questão de vestir essa camisa. Eu gosto de vez em quando de falar, né? Por exemplo, o óculos é da Vivi, da Palladio Glass. A roupa é da Moana. O top é da Brenda Fashion, que é do Brechó. As semijoias da Mimi Campelo. Então, assim, de fato, eu vivo isso, assim... E é de comprar, não é só de parceria, não. É de preferir quem tá perto de mim pra essa mulher avançar e crescer. Eu amo fazer Reconhecimento, isso. valorização, né?
Eu acho que é isso, quando a gente reconhece e valoriza, a gente quer ter essas pessoas perto da gente e a gente recomenda naturalmente. É natural. Eu recomendaria independente de ter a parceria ou não. Exato. Entendeu? São pessoas e que eu gostaria e que eu gosto de ter por perto e que eu vou indicar independente de ter parceria ou não. Melhor ainda quando a gente tem a parceria. Exato. Eu amo fortalecer as parcerias entre as mulheres. Quero comer essa parceria. Pra gente finalizar, em setembro estaremos juntas de novo, 13 de setembro. A gente tem a imersão, é um evento anual dentre elas. Todos os meses eu encontro as mulheres, a gente tem o Café Negócios e Experiências, que é um ambiente para eu promover conexões. Agora, a imersão é o lugar de alavancar, é ferramenta para desenvolver não só mulheres de negócios, mas mulheres. Por trás do CNPJ tem CPF, tem coração e tem uma mulher que precisa se desenvolver. E você vai estar lá com a gente. Nossa, vai ser uma honra. Cadê o Muito bom. Nossa, eu tô super animada, tô super honrada de estar participando desse evento aí, com pessoas tão especiais, um evento tão legal e com um sentido e um propósito tão legal também. Então é realmente, de verdade, é realmente uma honra poder estar lá, podendo compartilhar um pouco do que eu tenho de bagagem para oferecer, para impulsionar essas mulheres, né? Eu acho que a gente se impulsiona, eu acho que é isso, né? Então, se uma pessoa sair dali com algo que ganhou, eu acho que a gente já valeu, né? Já vale todo esse trabalho, esse envolvimento. A gente sabe que evento dá trabalho, né? Mas é uma realização muito grande e é uma missão, é um propósito maior que eu sei que você tem. E tô muito feliz de estar fazendo parte desse propósito e desse propósito se tornar também parte do meu propósito. Você foi um presente, né? Um presente. Priscila veio assim, Flavinho falou, vamos levar a Priscila. Eu falei assim, ai, será? Aí eu olho assim, ai, ela tá lá, maravilhosa. Será que vai ter tempo? Será que vai ter agenda? E isso foi um milagre que eu fui vendo nesse evento. Das pessoas que eu fui chamando. Eu vi as agendas, caraca, todos os dias ocupados. Dia 13, vago. Eu falava assim, Deus. E foi exatamente isso. A minha agenda também toda setembro, toda tomada. Foi. Era o único fim de semana. Era o único fim de semana. E eu vejo muito isso. E é uma brincadeira, né? Que não é brincadeira, eu acho que é o estilo de vida que eu falo assim, eu ando no Kairos de Deus. O tempo oportuno de todas as coisas. Viver no Cronos é muito cruel, eu prefiro andar no Kairos. É isso. Então, quer deixar alguma palavra, alguma coisa pra gente finalizar esse podcast? Eu quero deixar só gratidão. Sou muito grata a você, ao Flávio, a todo mundo por essa oportunidade. Sou muito grata por poder estar vivendo isso e estar me envolvendo com mais mulheres ainda. Minha vida sempre foi entre mulheres, mas de uma outra maneira, né? Então, existem muitas maneiras de cuidar das mulheres. E tá podendo participar desse cuidado de uma outra maneira tá sendo muito legal, muito, muito, muito interessante. E te dar os parabéns. Eu tô amando. Pelo trabalho, pela dedicação. Eu sei, a gente sabe o que é empreender, que é mulher empreendendo com filho, todos os desafios que aparecem. Então, te desejar toda a felicidade do mundo, todo o sucesso do mundo, que você já tem, porque sucesso é ser feliz. É verdade. Né? Então, acho que esse sucesso transbordar para outras pessoas e para outras mulheres. Então, parabéns e muito sucesso para você. E sou só gratidão. Sou só gratidão. Então, a gente te espera lá no dia 13 de setembro, na Imersão Impulsionadas 2025. Tchau!